Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, vai começar a audiência que vai decidir quem vai ficar com as terras que eram de Aline. Vinícius e Irene mentem descaradamente. Irene ainda ri de Aline, dizendo que ela vai ser derrotada. Eu e o Antônio vamos vencer você, e a única coisa que você poderá fazer é chorar. O que esses vilões não imaginam é que Aline tem uma carta na manga, para ser usada na hora certa. Petra será outra peça decisiva nesse julgamento. Ela foge da clínica ao se recordar quem foi o homem que fez mal a ela no passado. A mocinha invade a sala e revela na frente de todos um segredo que vai mudar a vida de Aline para sempre. Então a juíza tomará a sua decisão. Enquanto isso, o homem contratado para acabar com Aline aparece seguindo a moça. Caio recebe o recado de que Aline está correndo risco de vida e tem um plano genial. Aline invade a comemoração de Antônio e o homem mira em Aline. Caio observa ele de longe, abre um sorriso e diz para si mesmo: quando ele disparar, ele vai ter uma surpresinha. De fato, vai acontecer a maior confusão. Duas pessoas não sairão vivas do local, e Antônio receberá o pior dos castigos. Ele vai pagar por todos os seus pecados, e a justiça será feita como nunca se viu antes. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Aline estiver dando o seu depoimento na audiência e falar: eu fui enganada. A Irene e o Vinícius deram um golpe em mim. Eu não queria vender as minhas terras. Nunca quis. Qualquer pessoa na cidade, qualquer pessoa que me conhece, sabe disso. Aline explica à juíza detalhes do golpe que sofreu e tudo o que aconteceu quando Vinícius a fez assinar o segundo contrato na pressa. Logo depois, a juíza pede para ouvir Vinícius. Cínico, ele mente. Eu procurei a Aline. Sabia que ela estava precisando de dinheiro e me ofereci para comprar as terras dela. Mas eu tinha deixado claro que ela precisaria assinar uma procuração para eu revender as terras. Ela aceitou sem problema nenhum. Assinou os documentos e tudo mais. Cheia de raiva, Aline se levanta na mesma hora e grita: isso é mentira! Ele tá mentindo! Não foi nada disso que aconteceu. Eu nunca quis vender nada. Rodrigo segura a moça e pede: calma, Aline. Você precisa se controlar. A juíza bate o martelo e diz: eu quero ordem no tribunal. Advogado, contenha sua cliente. Sem saída, Aline abaixa a cabeça e tenta segurar toda a raiva que sente. Quando o geólogo termina o seu depoimento, Caio é chamado como testemunha e fala: tudo isso que o Vinícius falou aqui é mentira. Nunca existiu proposta de comprar as terras da Aline. Ele propôs uma sociedade junto com ela, em troca do dinheiro para explorar os diamantes. Esse homem enganou a Aline. Nesse mesmo instante, a pessoa que irá mudar todos os rumos do julgamento aparece conversando com a psicóloga. Petra diz: eu lembrei dele, doutora. Eu me lembrei quem é o homem que me fez mal no passado, que se aproveitou de mim. Eu preciso voltar agora mesmo para a cidade. Petra sai correndo de dentro da sala da psicóloga, telefona para Hélio e avisa: eu tô voltando para a cidade, agora. Você sabe dos meus pais? Do outro lado da linha, Hélio responde que Antônio e Irene estão no julgamento das terras de Aline. Petra arregala os olhos, encerra a chamada e diz a si mesma: eles estão no julgamento das terras da Aline. Eu tenho que ir para lá agora mesmo.
Sem perder tempo, Petra chama um carro de aplicativo para ir até o local da audiência. Enquanto isso, Irene dá o seu depoimento na frente da juíza e fala: está na cara que a Aline está se vitimizando aqui na frente de todo mundo. Ela não é essa pobre coitada, como está se mostrando. A Aline é formada em matemática em uma das melhores faculdades. Ganhou prêmios, passou em primeiro lugar em... e não sabe ler um contrato. Quem essa mulher quer enganar? Todos se encaram. O Dr. Rodrigo se levanta na mesma hora e fala: protesto, excelência. A acusada está usando de artimanhas para convencer a juíza. A juíza bate o martelo e avisa: protesto negado. Irene olha para Antônio, abre um sorriso e comemora com ele, sem a juíza perceber. Aline se aproxima de Rodrigo com lágrimas nos olhos e fala: a gente vai perder. Já percebi isso. Eu perdi as minhas terras. Aline chora enquanto fala aquilo, até que, de repente, Petra invade o local com o dedo apontado para Silvério e diz: foi ele. Eu me lembrei de tudo. Foi o Dr. Silvério que fez mal pra mim quando eu era criança. Eu me lembrei. A minha mãe sabia de tudo. Todos se assustam com a confusão. Irene fica paralisada e questiona: o que é isso, Petra? O que você está fazendo aqui? Silvério começa a tremer de medo e não diz nada. Cheio de ódio, Antônio questiona: o que foi que você disse, Petra? Foi o infeliz do Silvério. E a Irene sabia de tudo. Petra responde: essa mulher não é quem diz ser, pai. A minha mãe tá te enganando a vida toda. Ela e o Vinícius são amantes. Eu mesma já peguei eles aos beijos. Ela entrando no carro dele e indo pra sei lá onde. Todos entram mais em choque ainda. Caio encara a Aline e cochicha: meu Deus. Vinícius percebe que foi desmascarado e vê que a casa caiu. Irene se desespera e fala: minha filha, você está completamente fora de si. Eu sabia que essa clínica ia te piorar. Antônio a interrompe e grita: fecha a boca, Irene. Então quer dizer que você e o geólogo estão tendo um caso esse tempo todo? Debaixo dos meus olhos? Eu vou acabar com vocês. Você sabe que eu não sou homem de perdoar traição. Irene diz: isso é coisa da cabeça da Petra. Petra diz: a minha mãe convenceu o Vinícius de dar um golpe na Aline, porque eles são amantes. A juíza bate o martelo na mesma hora e pede silêncio e diz: Antônio e Irene, tem alguma coisa muito errada com vocês. A Irene tem uma filha que está do lado da Aline. O Antônio tem 2 filhos. Os 2 estão do lado dela. Tem algo muito errado no argumento de vocês. Eles não se sustentam. Aline abre um sorriso. Silvério abaixa a cabeça e não fala nada. Antônio percebe que não tem mais o que dizer e Irene se desespera. A juíza termina o julgamento, pega o martelo e fala: diante dos elementos colhidos nessa audiência, que reforçam a ideia de que a senhora Aline Machado foi vítima de uma empreitada fora da lei, eu acolho o pedido formulado pela assistente de acusação e determino que os 2 acusados, Dona Irene La Selva e Senhor Vinícius Carvana, se abstenham de ingressar ou explorar, por si ou por terceiros, as terras de propriedade da senhora Aline, que poderá retornar à posse que detinha antes da fraude identificada neste processo. Quando escuta aquilo, Aline começa a chorar de emoção, enquanto comemora. Eu venci! Eu sabia que ia vencer! O bem sempre vence o mal! É um milagre, meu Deus!
A juíza olha para Silvério e avisa: eu vou abrir um processo para investigar o que aconteceu com a Petra e a conduta do advogado, além da omissão da mãe, Irene La Selva. Aline continua comemorando. Antônio se revolta, encara Aline dentro de uma sala e fala: isso não fica assim. Você sabe que não pode ganhar contra mim e vai sofrer as consequências. Se prepare, porque eu... A juíza se aproxima. Caio o enfrenta e avisa: se a Aline sofrer um arranhão, eu vou esquecer que o senhor é o meu pai e vou acabar com você. A juíza manda eles pararem e dispensa todos do local. Momentos se passam e já em casa, Antônio conversa com Ramiro e pergunta: me dê notícias do setembrino e do homem que a gente contratou para acabar com a viúva. Petra aparece ouvindo toda a conversa escondida e Ramiro responde: o sujeito já tá na cidade pronto pro serviço, patrão. Ele tá lá na cola da viúva, tá seguindo ela, só esperando o seu sinal para dar um fim. Petra arregala os olhos com o que escuta, se afasta e corre para ligar para o seu irmão. Quando Caio atende, Petra conta tudo o que ouviu. O rapaz se enche de ódio e questiona: como é, Petra? Nosso pai contratou um sujeito para dar um fim na Aline. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Petra confirma e Caio diz: eu sabia que meu pai não ia deixar a Aline em paz, ainda mais depois de ter ganhado esse processo. Eu preciso fazer alguma coisa. Enquanto isso, Aline conversa com o Jonatas em casa e fala: eu nem tô acreditando que eu venci. Isso tudo tá parecendo um milagre, sabe? Eu tenho que comemorar. Jonatas diz: eu sabia que você ia vencer, Aline. Sabia. De repente, os dois escutam o barulho de alguém batendo forte na porta. Aline acha estranho e questiona: ué, quem será? A mulher abre a porta, dá de cara com Yandara desesperada e pergunta: Yandara, aconteceu alguma coisa? Por que você tá preocupada desse jeito? O que foi? Yandara se aproxima e diz: Aline, meu avô teve uma visão. Você está correndo risco de vida. O seu Antônio mandou um homem seguir e acabar com você. Quando escuta aquilo, Aline arregala os olhos e fala: eu sabia. Meu Deus, eu sabia que esse homem não ia me deixar em paz depois de perder o processo. Jonatas fala: nesse momento estão dando uma festa pro Antônio. Com raiva, Aline fala: é bem a cara dele. Toda vez que vai fazer algo do tipo, ele dá uma festa assim. Foi assim com o Samuel. Foi assim com a minha amiga jornalista. E tá tentando fazer o mesmo comigo. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou pra lá agora mesmo. Jussara aparece preocupada e pede: não vai, minha filha. Só Deus sabe o que esse homem pode fazer se te vir lá. Eu fico preocupada, Aline. Aline diz: eu não posso ficar esperando o Antônio fazer alguma coisa comigo, mãe. Eu vou lá nessa festa. Aline dá as costas e sai andando. Jussara fica mais preocupada ainda e Jonatas avisa: eu vou com você, Aline. Os dois saem andando e minutos depois, Caio aparece preocupado na casa de Aline. O galã encontra Jussara e pergunta: onde é que tá a Aline? Eu preciso falar com ela agora mesmo. Eu fiquei sabendo de uma coisa. Jussara responde: a Aline ficou sabendo que o teu pai queria acabar com ela e saiu daqui junto com o Jonatas pra ir lá confrontar ele. Eu tô muito preocupada com a Aline. E se alguma coisa acontecer com a minha filha? Caio se preocupa mais ainda e fala:
A Aline não podia ter ido atrás do meu pai. Não podia. Enquanto isso, Aline e Jonatas vão até a festa na casa de Antônio, sem perceber que durante o caminho, um homem segue todos os passos deles. Não demora muito até que os dois chegam, e quando Irene os vê, tenta impedir e questiona. Mas o que é isso? Que atrevimento é esse? Eu posso saber o que vocês dois estão fazendo na minha casa? Aline a interrompe e diz: Eu sei muito bem que você e o seu marido estão tentando acabar comigo, mas eu vou dar um fim nisso, e vai ser agora mesmo. Irene não consegue impedir Aline, e ela entra no local junto com Jonatas. Furiosa, a vilã corre atrás dele. Aline aparece no meio do local, vê as pessoas à sua volta e grita: Parem essa festa, agora mesmo! Todos se assustam. Enquanto isso, Caio chega no local e se esconde. O rapaz observa um homem estranho de longe e vê o momento em que ele pega uma arma. O capanga aponta para Aline. Caio arregala os olhos mais ainda e grita: Aline! Aline e Jonatas se viram, e no mesmo segundo, Jonatas percebe que o homem irá acertar Aline. Sem pensar duas vezes, o filho de Gentil pula na frente de Aline para salvar a vida dela. O rapaz é acertado pela bala e a confusão fica maior ainda. Jonatas é levado para o hospital em estado grave e Aline desmascara Antônio na frente de todos. Isso é tudo culpa sua, Antônio. Acertaram o Jonatas porque você pagou para alguém acabar comigo. Eu já sei de tudo. O murmúrio entre os convidados fica mais alto ainda. Com mais raiva, Antônio tenta segurar Aline, mas Caio chega empurrando o pai e grita: Não encosta nela! Eu vou te mandar pra cadeia, infeliz! Petra aparece e diz: Eu gravei tudo, Caio. As conversas do meu pai com o Ramiro, ele combinando de acabar com a Aline. Antônio e Irene surtam de ódio ao perceberem que a casa caiu. Caio chama a polícia, mostra as provas e os dois são levados presos, enquanto o capanga contratado corre para fugir da cidade. Você gostou do que a Petra fez? Quantos anos de cadeia o Antônio merece? E a Irene? A juíza tomou uma boa decisão? Coloque a sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.